bom dia. São 12 horas e 38 minutos em Brasília. Começa agora a primeira edição do Câmara Hoje, de quinta-feira, 27 de janeiro. Você acompanha ao vivo os fatos mais importantes do Congresso Nacional. Oficialmente, a Câmara dos Deputados ainda está em recesso, mas a eleição para a presidência da Casa movimenta os partidos políticos. São candidatos o atual presidente, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás. Apertos de mãos, abraços, sorrisos, conversas ao pé do ouvido, reuniões, flashes para registrar o momento e muitas entrevistas. Os dois candidatos, Marco Maia e Sandro Mabel, aproveitaram todas as oportunidades para pedir o apoio dos outros deputados na tentativa de conquistar a presidência da Câmara. Esta decisão, do PTB coaduna com a visão que nós estamos defendendo de ter uma chapa que represente o conjunto da Câmara dos Deputados, alicerçada no princípio da proporcionalidade, que vai garantir ao deputado Eduardo Gomes a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara, que vai garantir ao deputado Júlio Delgado a quarta secretaria, que vai garantir ao PP, na figura do deputado Dudu da Fonte, a segunda vice-presidência e que vai ser composta respeitando esse critério da proporcionalidade. Nós tivemos aí, apresentamos as nossas propostas são propostas ousadas como a minha candidatura. Às vezes eu vejo aí vocês escreverem que minha candidatura é uma candidatura lá Severino. Eu sou um cara preparado. Eu tenho experiência de administrar coisas desse tamanho. E a disputa quase ganha mais um concorrente. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB, pensou em lançar candidatura, mas recuou depois que o partido dele firmou um acordo com o deputado Marco Maia. O PTB vai compor, certo? Vai ter um cargo na mesa, vai ter mais umas participações na área administrativa da casa e dentro desse projeto, junto com o PT e o PMDB, nesses 4 anos, a participação do PTB será fundamental. O deputado Marco Maia conseguiu até agora o maior número de apoios. Oficialmente, além das duas maiores bancadas, PMDB e PT, o PSB, Democratas, PSDB, PMN, PTdoB, PP, PCdoB, PDT, PSC, PV e até o PR, partido do deputado Sandro Mabel, declararam apoio à candidatura dele. O PR quer que Sandro Mabel desista da disputa. O candidato falou sobre o risco de ser expulso do partido. Eu não perderei meu mandato, é legítimo. O regimento da casa permite que um deputado faça isso. Eu não acredito que tenha tido essa decisão no meu partido. A nova legislatura começa na próxima terça-feira, dia 1º de fevereiro, com a posse dos deputados eleitos. Os parlamentares vão ter que votar 22 medidas provisórias. 10 já começam trancando a pauta do plenário. A primeira delas é a que cria 2 modalidades de Bolsa Atleta para categorias de base e para profissionais. Outra MP trata de esporte, é a que cria a Autoridade Pública Olímpica, órgão que vai coordenar as ações governamentais para a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Também está na pauta a medida provisória que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que deve resolver problemas na contratação de trabalhadores para hospitais universitários federais. Os deputados vão analisar ainda a MP que aumenta o salário mínimo dos atuais R$ 510 para R$ 540 e a que libera R$ 780 milhões para atender estados e municípios atingidos pelas chuvas de janeiro na região sudeste. Além das medidas provisórias, os deputados também vão analisar propostas polêmicas, como a que estabelece o piso nacional dos policiais militares e a que reajusta os salários dos servidores do judiciário. As medidas provisórias têm prazo de votação e trancam a pauta das sessões ordinárias, o que reflete diretamente nos trabalhos do Legislativo. A repórter Mariana Pschit conversa agora ao vivo com Flávio Faria, que é consultor da Câmara, especialista em direito administrativo. Mariana, como as medidas provisórias interferem no dia a dia do Congresso Nacional?
Adriana, quando uma medida provisória completa 45 dias de editada, ela passa a trancar a pauta do plenário, ou seja, nada pode ser deliberado antes dela. Isso causa insatisfação entre os deputados que gostariam muitas vezes de discutir e aprovar projetos de lei deles mesmos. Vamos começar então aqui um pouco com o Flávio. Flávio, uma medida provisória, uma das reclamações dos deputados é que há um excesso de medidas provisórias e que não seriam urgentes e não necessitariam desse tipo de instrumento. O senhor concorda? Esse julgamento quanto à urgência é um julgamento sempre político, né? Então é sujeito a muita subjetividade, mas analisando as medidas provisórias pendentes, fica difícil, por exemplo, entender por que permitir a atuação da Embrapa em caráter internacional exigiria uma medida provisória e não uma tramitação ordinária por projeto de lei. Então vários casos como esse podem ser identificados agora e no passado, né? E essas 22 MPs que vão trancar a pauta, pelos seus cálculos, vão tomar um tempo bom aí dos deputados nos próximos meses, né? Que tempo é esse? Normalmente a Câmara tem tido dificuldade em votar mais de 2 medidas provisórias por semana. Seja porque são medidas provisórias extensas, têm muito detalhamento, sujeitas a muito destaque, seja porque elas são curtas, mas tratam de matéria complexa, como a que fixa o salário mínimo, matéria polêmica, né? Então, considerando 2 medidas provisórias por semana, podemos estimar pelo menos 10 semanas até que se possa pensar em votar projetos de lei ordinária de autoria de deputados. Agora, Flávio, na gestão do deputado Michel Temer, houve um novo entendimento de que a MP só trancaria a pauta das sessões ordinárias e abriu-se uma brecha para as sessões extraordinárias eles aprovarem outros projetos, mas não projetos de lei, não é isso? Então, na verdade, a insatisfação dos deputados permanece. Permanece, porque a abertura dada pela interpretação do presidente Temer, que foi em princípio acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, permite a votação de propostas de emenda à Constituição, de projetos de lei complementar, de projetos de decreto legislativo, mas permanece bloqueando praticamente todos os projetos de lei ordinária, que são aqueles em maior número propostos pelos deputados. Uma última pergunta, o senhor acha que a tendência é esse entendimento permanecer na próxima gestão? Eu creio que esse entendimento permanecerá, até porque ele já tem um certo respaldo jurídico, então, por outro lado, ele atende politicamente a parte da demanda dos parlamentares que são eleitos, entre outras coisas, para legislar. Flávio Faria, obrigado pela entrevista, consultor aqui da Câmara. Adriana? Medidas provisórias, PEC 300, salário mínimo, Código Florestal. São alguns dos temas polêmicos que os parlamentares vão ter que enfrentar no início dos trabalhos legislativos. Governo e oposição já elegeram prioridades. A repórter Paula Medeiros conversa ao vivo com o líder da minoria, que representa o maior partido de oposição ao governo. Paula, quais são as prioridades do PSDB, Democratas e outros partidos de oposição? Adriana, a oposição vai dar prioridade para a votação de reformas, como a reforma política e a reforma tributária. E principalmente neste início de mandato, a oposição promete ficar bastante atenta à agenda política do governo federal. Eu vou conversar agora com o deputado Paulo Abiakel, ele que é do PSDB de Minas Gerais e foi eleito para ocupar a liderança da minoria aqui na Câmara. Começa a exercer o mandato de líder já a partir de 1º de fevereiro. Deputado, a votação dessas reformas, o senhor acredita que será possível fazer isso já no início do mandato legislativo? Não acreditamos, infelizmente. Sabemos que seria fundamental o governo federal enfrentar essas questões. Sobretudo, enfrentar uma reforma, talvez a mais importante de todas, que seria exatamente a reforma do Pacto Federativo. Não é mais possível que o governo federal tenha esse volume enorme de arrecadação financeira sem distribuir adequadamente a municípios e aos estados. Essa é uma reforma fundamental que o PSDB defende. Mas nós temos a reforma tributária e a reforma política. Temos pouca esperança de que o governo terá coragem para enfrentar essas questões. Portanto, vamos ficar atentos também a isso, mas sobretudo ao ato de fiscalizar, de criticar, mas sobretudo de apresentar alternativas às ações do governo federal.
Como nós vimos, deputado, na reportagem agora há pouco, o Congresso vai começar os trabalhos, a Câmara vai começar os trabalhos, já com 22 medidas provisórias em pauta. Como será a atuação da oposição na votação dessas matérias? Em primeiro lugar, na defesa das prerrogativas do Congresso, protestando sempre para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não trabalhe a reboque dos interesses do governo federal. Aliás, isso foi motivo de uma conversa minha, como líder eleito da oposição, da minoria, com o presidente Marco Maia, atual presidente e candidato à sucessão, para que nós possamos estabelecer um diálogo com o governo federal de tal sorte que o governo seja um pouco menos afoito no envio das medidas provisórias ao Congresso. Não tem o menor cabimento. Matérias que possam ser objeto de tratamento por meio de projetos de lei serem, portanto, tratadas no Congresso sob forma de medida provisória. Até porque esta matéria não tem, ao contrário do que alguns dizem, um tratamento de natureza política. Isso é um tratamento de natureza legal. Essas medidas provisórias, em grande número, não têm nenhuma urgência e nenhuma relevância. Portanto, são anticonstitucionais, são inconstitucionais. Razão pela qual nós, na oposição, teremos sempre que protestar para que a Câmara não fique a reboque do Poder Executivo. Quem também conversa com a gente é o vice-líder do PT, Vigílio Guimarães, que está com a repórter Mariana Pschitke. Mariana, e quais são as prioridades do governo? Adriana, falando tanto em medida provisória, uma das prioridades do governo é justamente a MP, que destina 780 milhões para as vítimas das chuvas no Sudeste. Deputado Vigílio Guimarães, que outras prioridades que o governo pretende tocar aqui no início dos trabalhos na Câmara? Olha, as medidas provisórias enviadas pela presidenta Dilma, elas, as de 2011, elas são indiscutivelmente, seja de uma análise técnica, seja da oposição, de qualquer cidadão, indiscutivelmente são de extrema relevância e de extremíssima urgência. Foram enviadas pela presidenta Dilma. Portanto, é lícito imaginar que nós estamos aperfeiçoando também a edição das medidas provisórias, mesmo as de final do ano. Nós temos a do salário mínimo, temos algumas relacionadas a esporte, para a questão olímpica, que não pode demorar, temos agora, inclusive, aquelas para capitalização do BNDES, para atender as empresas nas áreas atingidas pelas catástrofes climáticas. Enfim, nós temos um conjunto de questões muito importantes, e eu acredito que a oposição brasileira, que eu gostei muito da fala do líder eleito, Paulo Abiakel, que é uma oposição correta, uma oposição. O Brasil, felizmente, tem uma boa oposição, né? Uma oposição ideológica, uma oposição política, uma oposição que desempenha o seu papel, mas que vai reconhecer também as questões do país, feito as reformas. E eu acredito que a presidenta Dilma já definiu o que é as reformas, mas não vai fazer nenhum ato novo, espetacular, de envio de mensagem, porque confiando exatamente da forma como líder da minoria, confiando na ação própria do Legislativo. Agora, deputado Vigílio Guimarães, durante a campanha e também no discurso de posse aqui no Congresso, a presidente Dilma Rousseff disse que vai priorizar grandes reformas, como a tributária e a política. Vamos lembrar. Na política, é tarefa indeclinável e urgente uma reforma, com mudanças na legislação, para fazer avançar nossa jovem democracia. Para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade pública. Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento, é preciso garantir a estabilidade, especialmente a estabilidade de preços. É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o sistema tributário, orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade. Deputado Vigílio Guimarães, o governo ainda não se manifestou, pelo menos oficialmente, se vai encaminhar grandes reformas ao Congresso. Afinal de contas, o governo deve ou não encaminhar? Olha, é claro que uma análise que vai ser feita a partir da posse
da nova Câmara, do novo Senado. Mas, do que eu posso observar, até pelo discurso da presidenta, é que no sentido de que essas medidas, essas reformas são fundamentais para o país. Não quer dizer que será uma iniciativa, uma nova PEC enviada pelo governo. Ela poderá ser uma ação de governo junto com sua base, com seus partidos de apoio, no sentido de viabilizar a execução dessa reforma. Eu creio que a maneira de fazer, ela não está embutida nesse discurso de posse e nenhum outro pronunciamento. Eu acredito muito que a relação mais madura com o Congresso, acredito que a oposição também, pela fala dos líderes, vai também caminhar nesse sentido, será no sentido de a primeira oportunidade é do próprio Legislativo de realizar essas reformas com o apoio do governo, com a assessoria dos ministérios, daqueles que conhecem, dos técnicos, e o apoio político, evidentemente, importante do próprio governo federal. Deputado, o senhor disse há pouco que uma das prioridades da oposição seria justamente a votação das reformas. E nós vimos no discurso da presidenta Dilma Rousseff que também priorizar a votação das reformas. Apesar disso, o senhor acha que não é possível votar as reformas de imediato, no início do mandato? Quando o senhor acha que o Brasil finalmente vai poder ver essas mudanças legais? Eu tenho expectativa de vê-las sendo discutida na Câmara com a maior urgência possível. É perfeitamente possível para o governo federal, que tem ampla maioria no Congresso, enviar essas medidas, um anteprojeto de iniciativa do próprio Executivo, para que nós aqui na Câmara dos Deputados inicialmente, possamos fazer logo a análise e a discussão desses temas, que o próprio deputado Virgílio Guimarães, por sinal, excepcional parlamentar, dos mais respeitados, meu conterrâneo, admite como fundamentais para inserir definitivamente o Brasil como um país de primeiro mundo. Eu estou certo de que o governo federal será contido, será, eu diria, mais responsável, no sentido de não ficar obstruindo a pauta de votações da Câmara dos Deputados com medidas provisórias. E para que nós possamos definitivamente discutir realmente os fundamentais problemas que trarão maior dignidade à vida do brasileiro. Um plano estratégico para a saúde, para a educação, para o combate ao crack e às drogas de um modo geral, para a segurança pública, mas sobretudo para enfrentar a questão da falta de infraestrutura no país. O Brasil é um país curioso, tem setores de grande desenvolvimento, tem, aliás, uma possibilidade real de ser finalmente inserido como um país desenvolvido. Mas tem setores absolutamente pobres, tem setores que carecem de investimentos em infraestrutura. Eu gostaria de ver estas questões sendo discutidas aqui na Câmara dos Deputados. E se porventura o governo federal não tomar essa iniciativa, é nosso dever, como líderes da oposição, assim como líder do PSDB, assim como líder do Democratas, assim como líder do PPS, protestar, exigir, reclamar exatamente a discussão e o enfrentamento a essas questões. Esse é o nosso papel republicano, democrático, que nós vamos fazer com firmeza, com muita dedicação, com entusiasmo, sem ter nenhum receio de sentar à mesa de negociação, se porventura o governo federal resolver efetivamente enfrentar esses problemas, e nós, naturalmente, estaremos sentando à mesa de entendimentos para fazer com que eles sejam finalmente aprovados. Sobretudo, eu queria afirmar a partir das palavras do deputado Abiá, que o que é viável no primeiro ano, o ano que tem um capital político insubstituível, tanto para o governo federal como dos governadores eleitos, que pelo menos as duas reformas, a tributária e a política, que dizem respeito ao país e aos governos também, ao governo de São Paulo, ao governo de Minas, governo de partidos de oposição, eu creio que vale a pena ter o otimismo, a iniciativa e o empenho no sentido de apoiar essas duas reformas ainda no primeiro ano desses mandatos. O salário mínimo também pode entrar na pauta do Congresso. Líderes de 6 centrais sindicais se reuniram ontem com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, no Palácio do Planalto. Em pauta, o reajuste do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda. Este foi apenas o início das negociações. A reunião entre o governo e representantes de centrais sindicais terminou sem acordo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, reafirmou a proposta de reajuste do salário mínimo para R$ 545,
contrariando os sindicalistas, que reivindicam um mínimo de R$ 580. Mas o governo admitiu a possibilidade de reajustar a tabela do imposto de renda em 4,5%, que é o centro da meta da inflação. Ainda durante o encontro, o governo se comprometeu a enviar uma medida provisória ao Congresso para garantir em lei a política de reajuste do mínimo, que tem como base o crescimento do produto interno bruto e a inflação. Uma nova reunião com as centrais sindicais foi marcada para o dia 2 de fevereiro. Se o governo vai manter a negociação, significa que ele vai fazer uma proposta. Ele não vai voltar semana que vem e dizer, nós vamos manter a política que vocês disseram que não queriam, não sei o quê. Ele vai ter que fazer uma nova proposta que não é os 545. Até porque ele precisa fazer a medida provisória que até agora o governo não fez. Então, outra coisa importante, o governo diz que nessa medida provisória que vai sair, vai incluir essa política do salário mínimo até 2023, garantindo até 2015. Isso é importante, porque não estava em medida provisória. Nós mandamos uma lei para lá, e o Congresso Nacional, que eu sou líder de um partido, não votou, né? Então, pôr na medida provisória tem garantia de que vai ser votado, né? Pode mudar, mas vai ser votado. Então, na próxima semana, nós esperamos que o governo faça uma proposta do salário mínimo, do aumento dos aposentados, e que a gente comece, então, a discutir a questão da tabela do imposto de renda. Deputado Paulo Abiaca, o governo defende o salário mínimo de R$ 545, os sindicalistas querem R$ 580. Como a oposição vai se posicionar neste assunto? Nós, antes de qualquer coisa, temos a obrigação de fazer uma oposição responsável. Portanto, não vamos fazer nenhum tipo de proposta demagógica. Nós temos que sentar à mesa de negociação e conhecer exatamente quais os limites dentro dos aspectos econômicos do governo que nós poderíamos tratar. O presidente Serra, o candidato Serra, na campanha à presidência da República, propôs a todo o Brasil um salário mínimo de R$ 600. Isso é uma proposta, esse valor estava inserido dentro de um plano de governo, dentro de uma perspectiva, inclusive, de diminuição dos gastos públicos, diminuição da dívida interna. É preciso ver exatamente em que condições o governo está propondo esse mínimo e suas repercussões, inclusive em relação aos aposentados e em relação, quem sabe, até mesmo a uma perspectiva com a reforma da Previdência ou a reforma tributária, qual seria a perspectiva de crescimento no curto prazo do valor do salário. Não pode apenas citar um número, falar um número, é 600, é 580, é 590. Nós temos que estudar melhor e conhecer melhor a política que o governo federal pretende aplicar gradualmente para que nós possamos, num curto espaço de tempo, dar maior capacidade aquisitiva a todos os brasileiros. Temos que discutir isso de forma mais profunda. Não vamos aceitar o valor inicialmente proposto, vamos discuti-lo, vamos conhecer exatamente que tipo de ampliação poderá se dar e em que tempo, para que nós possamos, então, concordar ou discordar com um número proposto. O número por si só, nesse momento, é ainda prematuro discutir. Nossa base de raciocínio para qualquer negociação é o valor proposto pelo PSDB na eleição, na disputa presidencial, o valor de R$ 600. Mas nós reconhecemos que temos que ter responsabilidade e temos que fazer, sobretudo, uma oposição nesse aspecto fundamental, nesse momento em que se apresentam, inclusive, dificuldades econômicas para o país. Temos que ter a responsabilidade de saber ouvir a proposta do governo para depois formar uma opinião a respeito e, eventualmente, fazer a proposta da oposição. Deputado Virgílio Guimarães, 545, 580, 600 reais, qual que vai ser o novo mínimo? Olha, é importante fixar uma questão básica que me parece passível de consenso. O reajuste do salário mínimo desse ano, que leva em conta os critérios já definidos, é o múltiplo de 5 mais próximo do reajuste integral com a inflação, que é 545. Qualquer coisa além disso pode ser dado como antecipação daquilo que virá para 2012. É uma discussão possível, mas tem que ficar claro esse ponto, senão a discussão fica difícil. Algo a mais será uma antecipação. Poderá ser colocado, o valor do salário pago pode ser acima de 545, mas todos sabemos com antecipação. O valor de R$ 600 me parece uma meta importante. Não é uma questão de oposição, ela pode ser dada como piso salarial para diversos estados.
Os estados mais ricos podem adotar esse piso salarial. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados que sentirem condição de ter esse piso. E com certeza o salário mínimo a partir de 2012 vai a R$600 e continuará crescendo, porque nós confiamos muito no crescimento do PIB brasileiro. Outra proposta já em análise no Congresso e que deve continuar provocando polêmica é a que altera o Código Florestal. O projeto divide ambientalistas e ruralistas e mobiliza representantes de movimentos sociais, como o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. O Código Florestal com certeza é uma das grandes questões polêmicas e deve logo de início estar ocupando a agenda parlamentar. Principalmente porque ano passado eles já tentaram no finzinho do ano já incluir e ser votado, né? Então é uma agenda que preocupa para nós dos movimentos, né, das organizações que estão preocupadas com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade e tal. Então, é uma agenda que nos preocupa, porque tem um relatório bastante polêmico para ser votado e temos aí um novo governo, qual vai ser a posição que esse governo vai ter com relação a esse relatório. Ainda mais agora, né, que tivemos infelizmente, essa tragédia no Rio de Janeiro, que nos mostra os cuidados que a sociedade, que os governos, né, não só o governo federal, mas o governo estadual e municipais, tem que ter com relação à preservação, né, dos nossos rios, a forma de ocupação do solo urbano, enfim, e que isso bate com muita coisa que está prevista no relatório. Eu pergunto ao deputado Paulo Abiacchio. Deputado, até que ponto a tragédia no Rio de Janeiro pode intervir na votação do Código Florestal aqui no Congresso? E a proposta já foi votada em comissão especial, mas ainda não se chegou a um consenso para a votação em plenário. Deve intervir na medida em que deve, obviamente, influenciar para que possamos, os líderes, mas sobretudo os líderes da base do governo, que tem a maioria, no sentido de colocar em urgência urgentíssima a votação dessa matéria na casa. Mas nós não podemos também acreditar que a votação do Código Florestal vai acabar com todos os danos derivados dos efeitos climáticos sobre o país. É preciso lembrar que o governo federal, há 5 anos atrás, tinha um plano de emergência, anunciado e propagado pelo presidente da República, que, no entanto, jamais chegou a ser colocado em prática. Medidas do Executivo no sentido de conter exatamente os efeitos decorrentes das catástrofes serão, obviamente, uma preocupação da oposição, porque até agora não há nada. Até agora o que acontece é que não há, nem por parte do governo federal e nem por parte do legislativo, a preocupação efetiva de enfrentar essa dramática situação que é o preparo, as condições mínimas e essenciais para a defesa civil, para o corpo de bombeiro, para, enfim, os órgãos de defesa civil estarem em condições efetivas de dar o atendimento necessário no momento, em momentos graves de catástrofe pública. Alguém haverá de dizer que essa é uma responsabilidade do governo do Estado. Não é. O governo federal tem a obrigação de dar, porque tem recursos e tem fundos para essa finalidade, o repasse para que os governos do Estado possam socorrer com maior velocidade as situações de emergência. E é possível votar o Código Florestal com urgência. É só o governo querer. Aliás, se o governo quisesse, já tinha colocado em votação no final do ano passado. Com a grande maioria que tem na Câmara, o governo federal hoje tem condições de aprovar o que quer. É só uma questão de deixar as medidas provisórias, sobretudo de constitucionalidade duvidosa, um pouco de lado, para votar essas questões que são realmente urgentes e de interesse do cidadão e não do governo federal. Deputado, o Código Florestal não foi votado até agora porque é um assunto muito polêmico. E ao contrário de outras matérias, não divide governo e oposição, mas divide sim os ruralistas e os ambientalistas. E é um assunto delicado que tem impacto direto no meio ambiente. De que forma o senhor pretende atuar na votação e na discussão dessa proposta? É claro que qualquer votação
de um tema dessa magnitude, como você mesmo diz, é preciso haver convergência de opinião. É preciso sentar à mesa de entendimentos com os novos líderes para que nós possamos estabelecer uma linha direta de discussão e colocar isso rapidamente em votação. Mas a votação e a aprovação do Código Florestal, com emendas ou sem emendas, no texto original ou não vai fazer com que o Brasil, no curto espaço de tempo, esteja definitivamente preparado para enfrentar essas situações de risco. Agora, o governo federal, com os recursos abundantes que tem, que inclusive nesse momento estão sendo direcionados para a construção de estádios, construção de trens de alta velocidade, pode e deve ter um plano de emergência para socorrer as vítimas em situações de emergência. Isso existe no mundo inteiro. Essas obras, como o trem de alta velocidade, só são possíveis como obras prioritárias em qualquer país do mundo quando há recursos devidamente guarnecidos, devidamente prontos para que essas graves tragédias possam ser imediatamente objeto de socorro. Deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais, que a partir de 1º de fevereiro será um novo líder da minoria aqui na Câmara. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Adriana. Eu chamo agora a repórter Mariana Pschitke. Ok, deputado Virgílio Guimarães, o senhor acha que essas catástrofes no Rio podem acelerar a votação do polêmico Código Florestal aqui na Câmara? Sem dúvida, a questão ambiental hoje ela cada vez é mais vista como parte integrante do conjunto das políticas públicas. Não é mais um gueto na administração pública. Então você tem obra, tem agricultura e tem lá num cantinho o meio ambiente. Não. Você tem que ter uma concepção ambientalista do conjunto das políticas públicas. Essa catástrofe está servindo cada vez mais para colocar essa concepção de formulação de políticas públicas, de projetos de engenharia, de projetos de ocupação de terras agricultáveis, enfim, o conjunto das questões tem que partir de uma concepção ambientalista e, portanto, humana. O ser humano faz parte do meio ambiente. Eu acredito que nós votaremos ainda, não sei se em regime de urgência, mas tendo cuidado, que a oposição pode ajudar muito nisso. Eu discordo um pouquinho do deputado Abiac de achar que o governo tem uma maioria e vai ligar um rolo compressor. Espero que não, tenho certeza que não. A oposição vai ajudar muito, tem acúmulo, tem capacidade, tem governos estaduais que são parceiros importantes nessas formulações. Eu acredito muito, mas que nós teremos, dentro do prazo adequado, nós teremos a votação bastante equilibrada e avançada do novo Código Florestal. Você acha que isso vai ser uma prioridade do plenário? Acredito que sim. Acredito que sim. Talvez aquele afogadilho que você via no final do ano passado, por final de legislatura, agora tem um pouco mais de relaxamento. A questão da PEC 300 também, talvez valesse a pena os estados mais ricos testarem a aplicação dela. Eu defendo essa ideia. Rio, São Paulo, Minas, Paraná, os estados que têm mais condição pudessem aplicar a equiparação com Brasília, não sei, ou algum tipo de piso, mas que isso nós tivéssemos uma diretriz nacional também, né? Tivesse uma diretriz, mas que pudesse ter um ritmo diferenciado dos diversos estados. Mas a oposição, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a construir essa pauta e o governo, a bancada do governo, sem dúvida, vai querer aprovar, mas não é preciso de sair correndo e muito menos ligando o rolo compressor. A participação de todos é fundamental, sobretudo nesses temas que, como bem disse a nossa repórter, ela não divide oposição e governo, mas concepções um pouco distintas, prioridades um pouco distintas desse ou daquele bloco parlamentar. Deputado Virgílio Guimarães, vice-líder do PT aqui na Câmara, obrigado pela entrevista. Adriana. 1h11 em Brasília. Essa foi a primeira edição do Câmara Hoje, de quinta-feira, 27 de janeiro. Você acompanhou um debate sobre as prioridades de votação no Congresso no início da nova legislatura. Outras notícias durante nossa programação ou às 7 da noite em mais uma edição do Jornal. Boa tarde.